nós temos, deixa eu ver aqui qual dos... Aqui nós temos mais, fora hoje, né, nós temos mais o encontro do dia 16 do 11, 23 do 11, aí dia 30 do 11 é a prova, né? Então, seria hoje mais 2 aulas. Só que no dia 23 do 11, nós vamos ter banca, né? E, então, na nossa aula vai ser assistir às bancas, tá? Se eu conseguir fazer com que gere o certificado automático, aí eu vou considerar como certificado em pesquisa, que é super difícil de conseguir. Super difícil não, mas é mais difícil, né? Então, vocês podem gerar certificado nessas bancas. Se eu não conseguir aquela geração automática, eu vou dar uma atividade valendo nota para quem participar das bancas, tá? Porque vocês precisam de horas e, ao mesmo tempo, também é uma aprendizagem, porque cada trabalho é toda uma construção e todos vocês vão passar por planejamento de negócio, modelagem de negócio, e aí vai despertando o que vocês podem fazer, como fazer, né? Mesmo não tendo mais TCC, que é um trabalho individual, tem aquelas 2 disciplinas que são trabalhos em grupos, mas ele requer tanto quanto esforço de vocês, né, no desenvolvimento, no conhecimento, tudo, como se fosse um TCC. Então, é importante que vocês participem para enxergar, ver, né, como funciona, tá? Bom, a nossa aula de hoje, nós temos 3 assuntos. Nós temos para eu fechar as notas, a gente precisa fazer uma revisão rapidamente, uma correção rapidamente da prova. Nós temos, quero explicar para vocês a semipresencial e depois, então, o conteúdo, tá? Vamos lá para a prova. A semipresencial da cultura organizacional, prof? Não, essa eu já corrigi, a semipresencial que eu Ah, tá. A postei nova. Ah, tá hoje. bom. Ah, tá. Daí eu explico que fica melhor, né, para vocês desenvolverem o trabalho, né, que sempre acaba tendo dúvidas, né, e deixa eu ver aqui, como é que eu abro aqui, apresentar agora. Então, eu vou começar fazendo, então, a correção da prova. Claro que vocês já sabem, né, as respostas, porque ela dá, mas tirar aquela dúvida, por que é dessa maneira e não daquela outra, né? Deixa eu ver. Não. Prof, tá aqui. Mas acho que alguém está pedindo para entrar. Aqui o Renato. Prof. Isso aí. Então, uma questão, né, era para fazer a correspondência da coluna A com a coluna B, tá? Então, poder legítimo. Poder legítimo é a liderança ortogada pela alta direção, né? É aquela em que a gente recebe por direito, né, da organização. Poder da recompensa, né? Quando aquela pessoa que acaba exercendo o poder por recompensa. Então, é a liderança onde o empregado é gratificado por suas boas ações, né? Então, ele acaba sendo o estímulo para as boas ações, a gratificação. Poder de coerção. É a liderança onde o empregado acata as determinações do líder por medo de punições que podem levar até a demissão, né? Então, aquela coerção mais, né, já é sabido que se eu não cumprir com o devido, eu posso receber uma represália, né?
Poder do especialista, é a liderança pessoal onde a sua evidente habilidade e conhecimento sobre o assunto específico faz com que seja seguido pelos demais. Então, é aquela pessoa que a gente segue pelo conhecimento que ela tem. Sempre que ela fala, eu estou aprendendo alguma coisa. Então, eu passo a enxergar ele como um líder, né? Pelo conhecimento que ele transmite. E poder de referência é a liderança onde os seguidores querem se igualar à sua admirável personalidade. Né? Então, é aquela pessoa que não é só pelo conhecimento, mas pelo jeito dela ser, ela é admirada. Né? Então, ela é seguida pelo seu jeito de ser. Né? Então, a resposta certa seria C, D, E, A, B. E aí, logo vem, né, em relação ao filme Três Idiotas, pode-se afirmar que Ranchadas era o líder para seus dois colegas do tipo por referência, né, porque, não, mas era especialista, porque ele era o melhor deles. Não, mas ele tinha, o carisma dele, lembram lá, quem assistiu o filme, que os amigos admiravam ele pelo jeito dele ser, né, do jeito que ele se preocupava com eles, o jeito que ele queria que eles fossem bons naquilo que eles gostavam, né, de ajudar ao próximo. Então, era pela personalidade dele, não só porque ele sabia. Pessoal, se vocês acham que tem alguma resposta que está equivocada, não concordam, querem dar sua opinião, vocês podem falar, tá? Eu discordo, professora, dessa número 2 aí, porque, claro, ela é muito pessoal, digamos assim, não tem como dar uma objetividade, mas eu coloquei por poder de especialidade, porque na maioria das vezes o filme ele é admirado pela inteligência dele, pelo domínio da questão da engenharia que ele tem, tanto que no final ele ganha a caneta não pela personalidade dele, mas também pelo conhecimento dele. Então eu acho que sim, existe uma mescla do poder de referência, do poder de especialidade, mas que se sobressai de maior forma no filme, na minha opinião, é o poder de especialidade. Mas Robson, assim, ó, daí tem que ler a pergunta, ó, para os seus dois colegas, não era frente toda a comunidade acadêmica. Se tu fores lembrar, quantas vezes eles, enquanto que contavam a história, eles discorriam sobre o jeito deles ser, né, e o que mais admirava eles era aquele jeito deles ser. Quer dizer, lembra quando ele salvou lá o pai do amigo magrinho lá, ele enfaixou o cara nele, quer dizer, ele se esforçou para resolver o problema, quer dizer, ele era mais do que só admirado pelo seu conhecimento, mas pelo jeito dele ser. Aí, naquele outro do fotógrafo, que as preocupações que ele tinha, que ele não gostava do que estava fazendo, né, no caso, o ator principal se preocupava com ele e dizia, vai ser feliz, vai fazer aquilo que você gosta, você tem que ser bom naquilo que, então, passou por cima do especialista, entendeu, Robson? Entendi, prof. É que, por isso que eu coloquei os dois amigos, né, porque se fosse pela universidade, daí sim, mas daí também os outros teriam que seguir ele, e não mostrava no filme que outros colegas seguiam ele, né. Vamos lá. Thomas é gerente de uma agência bancária. É normal receber os objetivos anuais e mensais da matriz. Thomas tem um costume todo início de mês mostrar os resultados que a equipe atingiu e as metas para o próximo mês. Junto com seus funcionários, ele discute as estratégias aplicadas que foram boas para atingimento das metas e quais eles definirão para serem utilizadas no próximo mês.
O estilo de liderança de trabalhar de Thomas com seus funcionários pode ser definido como democrático. Autocrático não é, porque ele não discute, né? No autocrático ele não discute com os funcionários. Tirânico, menos ainda. Demagogo seria ficar, né, inventando e discursando. Ele, na verdade, ele realmente discute, eles definem juntos, então é democrático. Francisco tem uma empresa de colchões, atualmente conta com 200 empregados, ele é um empresário que sabe que é importante estar motivando a sua equipe para atingimento das metas. Por isso que criou o programa de melhorias, que já tem 6 anos. O vencedor é a equipe do setor que apresenta a melhor melhoria que resulta no melhor retorno financeiro. Claro que depois da ideia implementada. O prêmio sempre é um cruzeiro realizado na costa do Brasil. Nos 3 primeiros anos havia uma motivação muito grande dos empregados, no entanto, tem se observado uma queda bastante grande na apresentação de sugestões e menos ainda de implantação. A relação ao que foi estudado sobre motivação, podemos supor que as equipes não têm mais sugestões, pois não há o que melhorar na empresa. A recompensa não é mais interessante, por isso os empregados não se sentem mais motivados. Trabalhar na melhoria contínua é cansativo, as equipes cansaram de ficar sempre pensando em algo diferente. Faltou-se ao Francisco realizar um incentivo de mudança de comportamento através de um reforço por punição. Bom, a primeira, as equipes não têm mais sugestões, pois não há o que melhorar na empresa. Gente, melhoria contínua sempre tem o que melhorar. A gente sempre pode dar um avanço a mais, né? Então, dizer que numa empresa não tem mais o que melhorar é uma falácia. Há, então, uma falta de desenvolvimento de criação, né? A recompensa não é mais interessante, por isso os empregados não se sentem mais motivados. Esse aqui seria o... Bom, vamos ler os outros. Trabalhar na melhoria contínua é cansativo e as equipes cansaram de ficar sempre pensando em algo diferente. Também não é porque, assim, trabalhar na melhoria contínua é cansativo. Isso faz parte do nosso dia a dia. As equipes cansaram de ficar sempre pensando em algo diferente. Não é que tu senta lá e tu tem que achar outra coisa. Isso aí sempre vem, essas ideias, essas descobertas de coisas, de melhorias no processo, elas não surgem assim, tu senta e tu tem que, agora eu tenho que achar uma melhoria, agora eu tenho que achar, não, isso vai com o tempo, então também não poderia ser, porque daí você desmotivou todo mundo, toda uma organização está desmotivada porque está cansada de pensar, isso não existe. Faltou o seu Francisco realizar um incentivo de mudança de comportamento através de um reforço por punição. Quando você trabalha com melhoria, você não pode trabalhar com punição, né? Elas são antagônicas. A punição gera medo. O medo gera a não exposição do funcionário com medo de receber uma punição. Então, onde tem melhoria, não pode haver coerção, não pode haver terrorismo, não pode haver tiranismo, né? E aí a recompensa não é mais interessante, por isso os empregados não se sentem mais motivados. Bom, isso pode ser, das respostas é a mais lógica, porque e isso já foi comprovado, né, que a melhoria não é só nos processos, a melhoria tem que ser em tudo, inclusive na parte de retribuição, né? Então, a empresa parou no tempo no sentido de criar um estímulo. Se você for ver lá na nossa cadeia lá de Maslow, ou lá em outras teorias ali, que está trabalhando na questão da motivação, né, se tu não se sente mais motivado para pensar naquilo, se tu não vê mais nada que sinaliza, não, mas eu não quero fazer cruzeiro, não, é sempre a mesma coisa. Então, se tem grupos que se ressaltam, se sobressaem em termos de ideias, mas sabe que o prêmio vai ser o mesmo, ele acaba, então,
desestimulando. Então, por isso que a organização tem que estar sempre pensando em coisas diferentes para criar aquele incentivo, como eu sempre digo, é aquela cenourinha na frente, né? Tem que ter aquela cenourinha na frente. Agora, isso eu quero. Isso é novo. E aí eu vou. Por isso que dizer que não tem mais o que melhorar, não existe. Sempre tem algo a melhorar. Né? Dizer que estão cansados de ficar pensando, também, porque também não existe, porque isso faz parte do teu processo, você está pensando sobre o teu processo do teu dia a dia, né? Então, essa seria a resposta mais adequada. Pirâmide de Maslow explica que todas as pessoas têm suas próprias necessidades e que podem não ser igual que de outra pessoa mesmo estando na mesma condição, isto é, duas pessoas que trabalham no mesmo setor e que fazem a mesma coisa, um pode estar apresentando necessidades de segurança e outro social. Um exemplo é o caso da organização Veneto, no setor de vendas. Paulo está muito feliz, pois é o vendedor que mais vendeu nos últimos 2 anos e por isso recebeu um reconhecimento, o 14º salário. Neste mesmo setor, Maria não consegue mais se concentrar no trabalho porque teme que esteja muito doente, e isso faz com que fique descuidada no trabalho. Baseado na pirâmide de Maslow, nós podemos dizer que Paulo e Marta, né, se encontram em que hierarquia, né, respectivamente. Então, é estima e fisiologia, né? A autorrealização é o topo. Então, o Paulo não chegou a isso, né? Ele chegou só na questão de reconhecimento, né? Como também participação, nem tem isso aqui na pirâmide de Maslow. Estima e segurança, no caso de Marta, não é segurança, é fisiológico, é saúde, é o corpo, né? Então, da mesma maneira que a gente tem a necessidade de se alimentar, a gente tem a necessidade de ter saúde. Se você está doente, você foi lá para baixo da pirâmide. Você tem que resolver aquilo primeiro. Os outros demais passam a ser o seu grau de importância, né, numa segunda escala. Autorrealização e segurança também não é, segurança e fisiologia também não é, então a questão correta é estima e filosofia, a fisiologia. É importante que o administrador escolha o canal de comunicação correto dentro da organização. A escolha de um canal errado pode dar possibilidade de uma interpretação errada e virar boato. Por quê? Boato liga os empregados de forma horizontal, isto é, a troca lateral ou diagonal das mensagens do mesmo nível entre pares ou colegas. Então, nesse caso, a primeira afirmação é correta e a segunda é falsa, porque aqui não é só nos pares, né? O boato, ele não é só na horizontal, ele é na vertical, ele vai para tudo que é lado, né? Então, a segunda sentença está incorreta. Muitas empresas têm dificuldade de promover mudanças na organização devido ao comportamento de seus funcionários no ambiente de trabalho. A gente sabe, né, que para a gente promover uma organização que quer promover mudanças, né, ela pode enfrentar resistência dos funcionários devido ao seu comportamento. Ele não quer mudar o comportamento. Porque as crenças, valores e atitudes que compõem a cultura organizacional influenciam no comportamento dos funcionários na empresa, que tendem a manter o status quo. O que é o status quo? É manter o estado atual, né? Eu não quero mudar. Toda mudança gera uma insegurança, então é melhor se manter aonde eu estou, né? Então, as duas afirmações são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. Nova York é uma cidade que todos sabemos que está sempre em movimento, e é o coração das grandes empresas dos mais variados setores. Mary, né, trabalha como gerente de uma grande loja de confecção. Seu ritmo de trabalho é de quase 12 horas por dia, cada dia é uma batalha, pois suas metas são grandes e a concorrência também. Mary sabe disso e já está acostumada a trabalhar nesse ritmo. No entanto, na cidade de Bordeaux, na França, que é uma cidade bastante movimentada devido ao turismo, tem Marie,
Também é gerente de uma loja de confecções, no entanto, seu ritmo de trabalho é bem menor. Maria valoriza muito a vida saudável, em família, e trabalha somente 7 horas por dia. Sua empresa também estipula metas que devem ser atingidas, mesmo sendo em cidades diferentes. Tanto Mary como Marie acabam tendo o mesmo retorno financeiro, quer dizer, o mesmo salário. Claro que de acordo com a sua moeda, né? Comparando os dois casos, podemos afirmar que a cultura de um local pode afetar o comportamento das empresas. Você concorda, discorda e justifique, né? Sim, né? Nova York, a concorrência é acirrada e a comunidade não vê isso como errado, né? De se dedicar maior tempo ao trabalho. Em compensação, outras cidades, né, que são mais tranquilas, a cultura é outra. Então, essa questão, o objetivo era esse, de vocês identificarem que não é Nova York que está errado, não é Bordeaux que está errado, são culturas diferentes, né? Então, Maria não se importa de trabalhar 12 horas por dia, porque na cultura daquela cidade, é normal isso. Então, ela aceita isso como normalidade, né? Agora, se você levasse a Maria para trabalhar em Nova York, com certeza haveria um choque cultural muito grande e Maria não ia conseguir se adaptar, talvez sim, né? Mas como ela já tem uma característica de querer ter uma vida saudável, conviver com a família, ela não ia se adaptar àquele tipo de cultura porque em Nova York é assim. E as pessoas vivem assim, né? Então, essa questão, alguns colocaram que concordam, porém, a explicação não foi a cultura, né, da sociedade, né, porque é a cultura do meio que faz também a gente ter os nossos jeitos, né? Mas, enfim, eu considerei, tá? E aqui, independe da cultura interna da organização, porque a organização, no momento em que ela se instala numa cidade, ela tem que se adaptar à cultura da cidade, né? Por exemplo, se a loja da Mary for para Bordeaux, ela vai ter que se adaptar a cultura daquela cidade, senão ela não vai ser aceita, o sindicato daquela cidade não vai aceitar que ela fique aberta mais tempo do que os demais, não vai aceitar que ela faça com que os funcionários fiquem trabalhando 12 horas, por exemplo, e não pague hora extra, estou inventando aqui, por quê? Porque o meio, né, a organização tem que se adaptar ao meio, essa questão era a cultura do meio interfere na empresa? Interfere. Alguém quer falar sobre essa questão? Tranquilo? 9. João é administrador que trabalha no setor de marketing em uma organização. Ele entende que a equipe só pode ser eficiente em seu trabalho se souber de forma clara qual sua função dentro da organização. Bom, a gente viu lá que na parte de organização, a função de organização do administrador, né, ele tem que saber a descrição da função de cada um dos seus funcionários. Então, aqui está dizendo o seguinte, ó, ele entende que a equipe só pode ser eficiente em seu trabalho se souber de forma clara qual sua função dentro da organização. Por isso, todos os seus subordinados sabem suas funções e procedimentos estão descritos. Também recebem treinamento periodicamente para reciclagem. Olha a preocupação do João Paulo em relação a que a equipe trabalhe bem, corretamente, enfim. Para garantir isso, o João está sempre disponibilizando condições para que todos possam trabalhar. Também está dando condições de trabalho. Ele criou controles sobre a execução e resultado dos processos, então ele controla essas atividades, assim pode tomar uma ação caso o resultado não esteja de acordo com o desejado. Sua equipe é muito sintonizada, todos estão satisfeitos com a sua administração e a comprovação é o resultado da pesquisa de clima, que é satisfatório. Então, dentro das 4 funções, quais as funções que a gente, nesse caso, consegue identificar?
Organização, liderança e controle. Aqui a gente não está falando que ele faz planejamento, tá? Ele recebe a informação, né, quais são as metas que ele tem que atingir. Ele aqui não está dizendo que ele cria metas, ele não está dizendo que ele senta com os funcionários para organizar e fazer uma previsão. Não, ele dá condições para os seus funcionários trabalharem, ele tem um perfil de liderança, ele lidera, o pessoal gosta do jeito dele trabalhar, e ele controla o processo. Mas aqui não está dizendo que ele planeja, tá? 10. Todo administrador é um tomador de decisões, por isso deve estar bem claro para este profissional que é importante seguir alguns itens para que possa tomar decisões mais assertivas possíveis, no caso. Os passos são, marque a alternativa correta. Aí vocês tinham lá no material, isso aqui era só pegar o material e olhar a sequência de, no mínimo, esses itens, né? Que daí, então, tinha o item de identificar o problema, diagnosticar as causas, desenvolver as alternativas. Primeiro tu desenvolve quais as alternativas, depois tu seleciona a alternativa mais adequada, implementa essa alternativa, faz a avaliação e o feedback. Né? E as outras, elas estão mais misturadas, enfim, estão erradas. Essa aqui que é a correta. Certo? Perguntas? Contestações, está na hora. Querem achar que tem algum problema? Não tem problema, podem falar. Prof. A última, qual que é a correta, prof? Eu vou responder a Amanda, depois eu respondo para identificar o problema, diagnosticar as causas, desenvolver as alternativas, selecionar uma alternativa, implementar nessa alternativa, fazer a avaliação e dar o feedback. Eu acertei, só eu não tinha escutado, prof, quando tu disse qual que era. Então tá. Agora tem mais alguém que queria falar, Gabriele? Era eu, prof. Diga. Viu? A senhora corrigiu de todo mundo a tese escrita? Sim. Não, porque aqui eu abri no telefone enquanto a senhora estava falando aí, né? Pra mim olhar. Não aparece qual que tá errado pra mim? Não aparece? Será que é por causa do telefone? Eu tenho não que... corrigiu. O sistema não corrigiu, prof. É isso que ela quis dizer. Como, Robson? O sistema não corrigiu. Assim, ó, Gabriele, o sistema ainda não te deu as alternativas corretas, porque eu criei um tempo maior em função se alguém ainda não tivesse feito a prova, sabe? Agora que a gente... Então, acredito que a partir de hoje ou de amanhã vocês já vão ver qual foi que errou, qual foi que não errou, tá? Tá bom então, prof. Obrigado. De nada. Ok, pessoal? Então, vamos partir para a atividade semipresencial que eu quero comentar com vocês. Então, a semipresencial é dos dias 7 e do dia 28 de novembro, tá? São duas semipresenciais que vocês têm que fazer. Ela vai valer 1 ponto para AS, tá? E o que é para vocês fazer? Qual é o objetivo dessa atividade? Identificação das 4 funções do administrador. Nosso semestre todo foi estudar as 4 funções do administrador. Hoje a gente vai começar o de controle, né? Então, o que é para fazer? Definir uma empresa, né? Então, tu tem que caracterizar a empresa, o nome dela, local, o que ela produz, ou o que ela vende, ou qual é o serviço que ela oferece. Então, tá, vou pegar aqui a Schuster e Medeiros, né? Então, a empresa Schuster e Medeiros, ela se localiza, qual é a loja dela aqui da Borghetti, ela é uma loja de comércio, vende materiais de construção, de decoração, parará, parará.
escolher um líder da empresa, ele pode ser o proprietário, porque de repente vocês pegam uma organização pequena, pode ser um diretor, um gerente, um gestor, um supervisor. Então, assim, vai ser feita a análise do senhor José, pode inventar um nome, para não dar o nome da pessoa real, né, do seu José, que é gerente de vendas da loja Medeiros, Chusses e Medeiros, né, daí, como é que você vai analisar essa pessoa? Você pode fazer através de uma pesquisa, né, ou através de observação. Tem dois alunos que trabalham na Chusses e Medeiros e conhecem o seu José. Então, ele já sabe, não, o seu José faz planejamento? Faz, tá. Então, como que ele faz? Eu quero que vocês descrevam como é que vocês comprovam que ele faz planejamento. Ele faz reunião apresentando as metas da semana, do mês, como é que nós vamos divulgar os produtos em promoção, isso é fazer um planejamento. Organização, como é que ele faz a organização da sua área, do seu setor com seus funcionários, né? A pessoa que está sempre né, organizando as coisas, dando ferramentas de trabalho, né, melhorando ou mudando de máquina para dar uma ferramenta melhor, ou treinamento, se preocupando com a capacitação do funcionário. Se um funcionário está com um problema, tenta resolver ele, daí já é liderança. Como é que é a liderança dele? É uma liderança autocrática, democrática, ele sabe, tudo é a base da coerção, quer dizer, tudo, se você não fizer, se você não atingir a meta, ele está te ameaçando botar para a rua. Como é que é essa a liderança dele? E como é que ele faz os controles? Ele usa planilhas, diariamente ele está vendo no sistema como é que está a posição do vendedor X, Y. E assim, você tem que descrever como você evidencia que ele executa aquela função do administrador. Aí, porque diz assim, professora, mas e se não tiver? Não tem problema, você vai dizer que ele não faz. Porque eu quero que vocês façam, não é que vocês achem uma pessoa perfeita. Não é isso. Até porque não existe. Mas eu quero que vocês aprendam a ter o olhar de administrador. Até para avaliar a sua chefia. Porque você avalia sua chefia e já, de alguma maneira, está se avaliando também. Né? Você diz, o que está... ele não faz isso, mas eu também não faço. Né? Mas eu também... Fala. Uma dúvida, digamos ali, peguei o gestor, o gerente, seja o que for. Aí, digamos, eu identifico ali, na minha concepção, que o cara não tem organização. O cara faz o planejamento dele, dirige muito bem, tem uma liderança boa, tem um controle de finanças, um controle de horas ali e tal, mas o cara não tem uma organização. Tem alguns pontos que ele peca em questão de organização, ou pode ser planejamento, seja o que for. Aí, no tópico da função, eu vou dizer que ele não faz, e aí no quarto item, sim, eu entraria com análise crítica, dizendo, fulano não faz porque não recebe determinado recurso, ou não tem carta branca, ou o poder dele não se limita até tal ponto, e posso também dar sugestões para de que forma que ele poderia desenvolver esse planejamento dentro da empresa. Isso vai ser no item 4 ou vai ser no 3 ali? Como é que vai ser isso? Então, vamos supor, se ele não tem organização, qual é a evidência que não tem organização? Tu vai colocar a evidência aqui, como tu disseste, né? Não dá o equipamento correto para o funcionário, não enxerga que o funcionário está precisando de um treinamento, não apoia o funcionário em melhor aprendizagem e tal. Análise crítica. Porque assim, como você tem que evidenciar que ele tem, também tem que evidenciar que ele não tem, tá? Aí, análise crítica, olha, seu José, né, sabe fazer um bom planejamento, ele é um líder, porém, não consegue organizar suas atividades diárias, e muito menos dos funcionários, ou peca na administração do tempo.
e tal, papapá, ele deveria quem sabe, procurar uma ajuda, procurar uma capacitação para melhorar essa parte, né? Ou ele não recebe apoio da direção quanto a isso, mas mesmo assim, se ele faz um planejamento, ele tem que prever essas coisas, entendeu, Robson? Então, o planejamento dele também pode estar falho, porque assim, se eu faço um planejamento da qual eu tenho que ser rápido na comunicação e eu não tenho ferramentas para tal, eu não posso colocar isso no meu planejamento. No meu planejamento eu tenho que dizer como é que eu vou fazer. Ah, eu vou fazer utilizando equipamentos, vamos supor, computadores atualizados, bons, né? E aí eu só dou caco velho para os meus funcionários, é claro que eles não vão conseguir. Leva um tempão para mandar um e-mail, por exemplo. Enfim, mas é bem isso que tu disseste. Aqui na análise crítica, você pode falar tudo isso. Pode dizer que ele não tem, mas porque ele não recebe apoio, que ele deveria se posicionar melhor, que, sabe? Ali que você vai colocar o teu olhar, né? Sobre a tua reflexão sobre essa questão. Ou, coitadinho do seu José, ele se esforça, mas ele não controla a turma, então ele motiva, e no final eles não conseguem o resultado. Por quê? Porque ele não acompanha, ele é muito bonzinho, né? E acaba o pessoal se deitando nas costas, e aí ele só leva ferro por isso. Então, qual é o problema dele? Falta de controle e problema de liderança também, porque a liderança dele, na verdade, não é liderança, né? É paternalismo. Isso não é liderança. Entendeu? Entendeu, Robson? Sim, deu para entender sim, prof. Tá. E, pessoal, vocês, os demais, entenderam o trabalho? Aí, pá, mas eu não tenho ninguém. Diz assim, bom, então assim, ó, pega uma empresa, uma instituição. Quando eu digo empresa, instituição, não estou dizendo que tem que ser grande. Uma loja, sabe, uma coisa menor, mas que seja teu amigo, por exemplo, ou que tu conheça. Faça um roteiro. O que é fazer planejamento? Ah, a função do planejamento, o cara tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que prever e tal. O que é a organização? Faça algumas perguntas específicas para descobrir se ele faz. Aí você, numa conversa, sabe, eu vou te entrevistar, tá? Tu concorda comigo e tal? Ah, não, beleza, pode vir aqui que eu converso contigo e tu me entrevista. Daí você vai entrevistando a pessoa e depois você vai fazer o relatório, que isso aqui, né, a tua constatação. Agora tu não vai botar assim, pergunta 1, eu perguntei se ele tem plano de ação. Aí ele disse que não. A pergunta 2, não é isso que eu quero um resumo da pesquisa que você fez. Estou dizendo que a melhor maneira é fazer um roteiro da pesquisa, tá? Agora, você vai colocar a síntese da tua pesquisa ali, se ele cumpre ou não cumpre. Por isso que eu coloquei proprietário. Ah, professora, mas ele é proprietário, mas ele não é administrador. Como que não? Se você tem uma propriedade e você está fazendo a gestão dela, você está administrando ela. Pode estar administrando bem ou pode estar administrando mal. Né? Mas ele é um administrador. Fala. Eu vi que você botou ali que tem que dar ênfase para uma delas. De que forma que tem que ser feito esse ênfase? Seria falar um pouco mais, questão de sugestões para esse administrador melhorar nesse ponto que ele precisaria se desenvolver? Que forma que você gostaria desse ênfase? Não, essa ênfase assim, são sugestões. Vamos supor assim, ó, se você viu que ele é fraco em liderança, dá ênfase na liderança, no sentido assim, olha, ele é fraco, sugiro que faça isso, que faça aquilo, entendeu? Essa é a ênfase. Não é que você tenha que escolher uma, mas dentro daquilo que você viu, o que te chamou atenção, pode ter te chamado a atenção até por um ponto positivo, né? Diz assim, olha, um ponto positivo desse administrador, desse gerente, por exemplo, é ter uma equipe extremamente unida, né? Então, ele cumpre com as 4 funções, mas ele se destaca na liderança.
ou ele cumpre as 4 funções, mas ele se destaca no controle, ele é um cara extremamente, e isso é muito comum, dependendo do nosso perfil, a gente tem uma inclinação a fazer alguma coisa mais, com maior ênfase, né? Tem gente que tem inclinação para o controle, é o que ele se sente confortável ou o que ele acha que é o mais importante e ele dá ênfase para aquilo. É nesse sentido, entendeu, Robson? Não entendi, sim, e às vezes se torna algo ruim também, né, porque às vezes tu controla demais, e principalmente o financeiro, né, tu controla demais e às vezes é uma coisa que é necessário investir, que vai estourar um problema maior ainda na frente, que tu pode estancar naquele momento e tu acaba não resolvendo naquela hora e para frente acaba piorando. Só uma última pergunta, tem que ser na metodologia científica ou pode ser de uma forma mais informal? Não, vale um ponto, metodologia científica, tá lá registrado, ó. Eu acabei fechando o arquivo. Aqui, ó. Deve ser entregue no formato científico, isso é conforme o modelo postado no ambiente de aula, deve ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Show de bola, prof. Obrigado. Certo, pessoal? Dúvidas? Olha, se vocês tiverem dúvidas sobre o trabalho, podem voltar a me perguntar, não tem problema, tá, gente? Só não chegar lá no dia 28, abre porque eu perdi o prazo. Vocês têm um prazo bem bom para fazer, é uma coisa relativamente simples, né? Mas não deixa de ser importante, que vai fazer o fechamento das nossas aulas. A gente discutiu as 4, conversamos sobre as 4 funções, e agora vocês vão lá na prática enxergar essas 4 funções aplicadas, certo? Prof, então dá para fazer tipo um resumão descrevendo todas essas coisas ali? Gabriela, esses tópicos têm que aparecer, tá? Tu diz ali no planejamento? Claro, o item planejamento tem que ter o item planejamento, tem que ter o item organização, isso eu não quero corrido, como num parágrafo. Tá, mas daí para cima disso pode ser um texto explicativo. Sim, que é a organização, né? Que é a empresa, explicar que é a empresa, sim, depois, daí não tem problema, falar que a pessoa é o gerente fulano de tal e tal, até tudo bem, mas depois as 4 funções eu quero elas bem discriminadas para enxergar, tá? Tá, entendi, prof, obrigada. É isso que eu ia perguntar agora, prof, no caso, no item 2 ali, botar no caso, planejamento, o fulano exerce como em ações de planejamento, o controle através de planilhas, dados em Excel e tal. Aí, ou tu quer, no caso, que eu comece, digamos, falando, na empresa tal, temos tais ações de planejamento, como é que tu gostarias de que seja feito? Não, mas, Robson, tu pegou o seu José. Como é que o seu José faz o planejamento? Ele em equipe, não sei o quê. Não, mas tudo bem. Agora, tu não pode dizer assim, a empresa faz um planejamento, depois é dividido em setores, não. Daí não, sim, não, tu não entendeu a pergunta. Eu digo, dentro da metodologia do trabalho, como é que você quer que seja feito em questão das 4 funções? Fazer dividido em tópicos ali dentro, ou eu posso, digamos, fazer um texto que vai enquadrando e vai falando sobre as 4 funções no administrador X. Separado. Tá, show de bola. É que assim, o que acontece quando você discorre? Muitas vezes não tem tudo, e eu vi bem isso ali no trabalho de cultura organizacional, né? Não tinha os 7 tópicos, não apontaram que não tinha todos, porque, como eu digo, não precisa ter todos, mas diga que não tem. É porque se tu disse que não tem, é porque tu observou, né? Aí, no momento que tu começa a fazer um texto corrido, nem sempre tu observou tudo e tá ali, e você não conseguiu evidenciar isso. E aí você vai, na cultura organizacional, eu até coloquei nas observações, né, no feedback,
Agora, esse realmente não tem as 4 funções, nem para dizer que não faz, eu vou descontar. Porque é um crescimento de vocês, né? Vocês estão no início do curso, alguns já essa disciplina já estão na metade do curso, mas muitos estão, a maioria de vocês estão no início de curso. Então, o nível de cobrança, ele só vai aumentando de acordo com o que vocês vão andando no semestre, tá? Vamos lá, então. Começar com a aula. Não é extensa hoje, pessoal, porque vocês estão visualizando? Sim. Tá. Então, a gente entrou na nossa última função, que é controle, tá? Definições de padrões, monitoramento de desempenho, avaliação de desempenho. E isso é muito importante, gente. O que não é medido, não é gerenciado. Por que é importante avaliar, né? Aquilo que não se consegue medir, não se consegue melhorar também. Porque assim, não, eu consigo melhorar assim, sim. Como é que tu sabe que tu mudou de padrão? Tu subiu um degrau na tua melhoria, se você não conseguiu se medir antes, né? Então fica muito subjetivo, ou fica muito no olhar. E uma organização, ela não pode ser assim tão subjetiva, porque tudo, no final, gente, tudo se remete à existência ou não da organização, é resultado. Uma empresa não vive sem resultado. Bom, para eu ter resultado, o que eu preciso fazer? Tá avaliando o meu processo, porque o meu concorrente está ali para me tirar do caminho, né? Os eventos externos estão aí para também podendo me derrubar, e eu tenho que estar muito ligado, e por isso eu preciso estar sempre, onde que eu posso enxugar, aonde que eu posso subir, né? Vocês a maioria de vocês fizeram trabalho de marketing, né? Então, as várias ferramentas que se usa para melhorar uma venda, para aumentar o seu mercado, enfim. Mas tudo isso também tem que ser medido, porque senão você pode estar focando e gastando dinheiro numa coisa errada. Então, você tem que ter como se medir. Controle administrativo. À medida que as organizações crescem, tornam-se complexas, aumenta o problema de controle nessas empresas, né? Portanto, os administradores necessitam ter a experiência de trabalho com a essência da função de controlar. Então, quando eu tenho uma empresa muito pequena, quando é só eu que trabalho, muita coisa fica na minha cabeça, eu consigo controlar, só foi tanto e tanto, ou anoto aqui naquele caderninho, e eu consigo me controlar, eu consigo me administrar, saber quanto que eu devo, saber quanto que eu tenho a receber. Mas e quando a empresa começa a crescer? Né? Então, ali começam os grandes problemas. E ali, então, muitas vezes, a organização pode chegar à beira da falência, ou até chegar à falência, ou vender, porque não soube se controlar, não soube se acompanhar, né? Então, controlar é fazer que algo aconteça de modo como foi planejado. Planejamento. Se eu planejo, eu tenho que executar e tenho que acompanhar para ver que o que eu planejei eu consegui executar. Então, conforme a definição, planejamento e controle andam juntos, elas são inseparáveis, né? Em outras palavras, o controle é a função administrativa de monitorar e avaliar as atividades e os resultados. Está sempre presente em maior ou menor grau e em quase todas as formas de ação organizacional. Os administradores passam boa parte do tempo observando, revendo, avaliando o desempenho das pessoas, da unidade organizacional, das máquinas, equipamentos, de produtos e serviços, né, nos 3 níveis.
tanto o estratégico, tático, operacional tem que ter seus controles, né? Então, não é só lá no piso de fábrica que eu tenho que controlar quanto que foi produzido, mas eu tenho que controlar, por exemplo, no tático, quantos negócios foram fechados. Atingimos a meta? Em quantidade atingimos, em valor financeiro não. Opa! Então, nosso foco, de repente, está errado, não é em quantidade, mas sim quais os negócios que devemos fazer. Isso acontece, e muito. Tem gente que, bati minha meta, mas a tua meta foi só em números, mas em termos de valores, um outro colega que, de repente, fez a metade dos fechamentos de negócio, faturou muito mais, né? E aí, no estratégico, da mesma maneira. Opa, eu estou indo para o caminho certo, para o lado certo, dentro da minha visão, é isso que a gente está conseguindo, esse ano a gente vai conseguir atingir, enfim, todos os níveis têm que ter seus controles. Então, eu planejo, eu organizo para alcançar meus objetivos, eu lidero para alcançar os meus objetivos e faço o controle dessa execução, né? Então, de acordo com Mockler, né, o esforço sistemático da administração dos negócios para comparar o desempenho com o padrão, os planos e as metas pré-estabelecidos para determinar o desempenho está de acordo com esses padrões. Caso contrário, tomar toda e qualquer ação corretiva necessária para garantir que os funcionários e os outros recursos da empresa sejam utilizados de maneira mais eficaz e eficiente na realização dos objetivos. Então, antes de eu criar metas, eu tenho que saber o meu desempenho, né? Então, assim, como é que está o meu desempenho para daí eu estabelecer minhas metas e aí eu buscar essas metas? Em outras palavras, né? Um exemplo aqui. Os funcionários da produção em geral têm metas diárias a cumprir. Bom, aqui já é porque já tem metas. Ao final de cada dia, o número de unidades produzidas por um funcionário é registrado para que os níveis semanais de produção sejam determinados. Caso os totais da semana sejam significativamente menores que as metas semanais, o supervisor terá que tomar atitudes corretivas para garantir que os níveis atuais de produção se igualem aos níveis planejados. Se, por outro lado, as metas de produção estiverem sendo cumpridas, o supervisor deverá fazer o ritmo dos trabalhos seja mantido, não cair porque atingiu a produção. Não, a gente já está com a nossa meta atingido, então agora a gente pode diminuir o ritmo. Não, se esse ritmo tá bom, continua, porque você vai mudar o teu padrão. Mas voltando aqui, ó, você tem exemplos práticos. Eu sei que a Stara tem, acredito que a Jan tenha, e acredito que a BBS tenha, né? Na área de transportes também é assim, que é a de logística, né? Que é o seguinte: metas diárias para cumprir. Por que você chega a dividir diariamente? Porque se você controla diariamente e um dia foi ruim, é muito mais fácil tu buscar o que faltou de produzir nesse dia. Vamos supor assim, eu trabalho 5 dias por semana na organização. Se na terça-feira a produção foi ruim, e eu sei que no final do turno, que essa terça-feira foi ruim, eu consigo fazer um planejamento para produzir um pouquinho mais na quarta, na quinta e na sexta, para que no final da semana, a meta seja cumprida da semana. Agora, se eu só vou ficar sabendo no final da semana que na terça-feira teve uma produção ruim, eu já não consegui buscar aquela diferença, né? Aí, o que vai ter que fazer? Na outra semana, eu vou ter que buscar essa diferença da primeira semana. Então, quanto mais eu fragmento o controle, melhor é para eu corrigir rapidamente e o esforço for menor. Vamos levar lá para a área de serviços, no caso da logística, de transporte, é a mesma coisa. Olha só, tinha que
tem que sair tantas entregas por dia. E aí estraga um caminhão, né? Estraga um caminhão e esse caminhão estava previsto X entregas. E esse caminhão vai deixar de fazer essa entrega naquele dia. O que vai acontecer no outro dia? Você vai ter que recuperar essa entrega, vou ter que buscar um terceiro, um parceiro, né? Vamos supor que eu tenho uma frota de caminhões próprio, eu vou buscar um terceiro para fazer aquele frete, porque eu vou atrasar, eu vou prejudicar o cliente, eu vou prejudicar o cliente do meu cliente, né? No caso, se o meu cliente é fabricante de peças, eu vou prejudicar esse e vou prejudicar aquela pessoa que está esperando as peças, né? Então, o ideal é, quanto mais complexo o teu processo, mais fragmentados os controles sejam, para que você tenha como fazer a correção rapidamente. Né? Então, as 4 etapas do processo de controle: estabelecer os objetivos e os padrões de desempenho, avaliar o desempenho atual, comparar o desempenho atual com os objetivos e adotar uma ação corretiva. Só que, então, para isso, né, a gente diz também que o controle, existem os subsistemas do controle, que são... o objetivo é ajudar os gerentes a promover o êxito de todo o sistema administrativo por meio de controle eficaz. Para isso, eu tenho que... Esse meu processo de controle tem 3 etapas, que é a medição do desempenho, a comparação entre o desempenho e a tomada de ação corretiva. E o que é a medição do desempenho? Como é que eu vou dizer que eu tenho que o meu padrão de entrega, vamos supor lá na logística, eu vou inventar, tá? 15 entregas por motorista diários. 15 entregas num raio de 70 quilômetros. Ah, mas isso é barbadinha. Pode ser, não sei. Qual é o meu desempenho? Qual é o desempenho do caminhão lá, do motorista? Qual é o desempenho da pessoa que faz a logística da entrega? Antes do motorista, tem quem faça a logística da entrega, porque tem que ser muito bem pensado todo o caminho para, como é que se chama? Racionalizar o máximo possível, né, o tráfego desse caminhão e atingir todas essas entregas. Então, você não pode dizer que tua média de entrega é 15, se você não sabe realmente o teu desempenho. Então, primeiro você tem que descobrir, né, como é que é o teu desempenho sobre aquilo que você vai controlar. Por exemplo, aqui, ó, como medir? Para medir o desempenho de 5 faxineiras em um prédio, primeiro deve-se definir qual unidade de medida representará o desempenho delas. Pode ser com o número de pisos varridos, número de janelas lavadas ou número de lâmpadas trocadas. Depois de definido, deve calcular quantas dessas unidades de medida é realizada por faxineira. Assim, cada uma fornecerá uma medida de seu desempenho. Então, aqui, ó, por exemplo, eu vou fazer uma medição de desempenho de solda, do processo de soldagem, lá na Stara. Então, o que eu tenho que saber? Quanto que tu consegue soldar? Tá, mas a gente está falando por metros de solda, né, eu vou soldando, quantos metros eu consigo soldar, quantas peças eu consigo soldar, então já não é metros, mas sim unidades de peças, né, ou quantos quilos eu uso daquelas varetinhas do metal de solda, né, quantas varetinhas eu utilizo, eu posso medir tudo, eu posso medir pelas três maneiras, né, o que acontece? Pelos quilos de solda, eu posso controlar se há um desperdício ou não. Né? Pelos metros de solda, eu posso
controlar a questão de tempo, né? Quanto tempo ela está levando para soldar uma peça porque assim, ó, se eu fizer por peça, pode ser que uma peça tenha 1 metro de solda e a outra tenha 50 centímetros. É muita diferença, né? Então, eu tenho que primeiro definir que unidade que eu vou controlar e aí ver quanto que, dentro daquela atividade, quais são os tempos ou volume, enfim, os funcionários realizam. Então, aqui tem um exemplo, ó. Muitas atividades da empresa podem ser medidas como parte de um processo de controle. Por exemplo, a quantidade de estoque que fazem parte do processo do controle de estoque. Enquanto que a qualidade de uma ênfase de um produto, ou uma peça sem rebarbas, costuma ser medida a fim de controlar a qualidade do produto final. Aqui está se dizendo o seguinte, ó, que eu crio controles durante o meu processo para que no final resulte no melhor possível. Porque, por exemplo, se eu aqui numa produção não controlar o número de peças que saem com rebarbas lá de um processo de fundição, né, e eu só vou lá, assim, olha, gerou de cada 50 peças fundidas, 10 saem com rebarbas. Bom, essas 10, elas têm que ir para um processo anterior ao seguinte, né, vamos supor que seja pintura, estou inventando, que seja pintura. Não, antes de pintar tem que tirar a rebarba. Então, eu tenho que controlar as peças que têm rebarba, porque se as peças aumentarem mais que 10, é sinal que o meu processo de fundição está com problema. E vamos corrigir lá a fundição. Por que eu vou deixar chegar aqui no processo final de pintura agora tem rebarba, agora volta, né? Não volta, resolve o teu problema ali. Por isso que isso a gente chama de controle sobre o processo, né? Durante o processo. É importante que a atividade escolhida seja relevante na obtenção de resultados, pois o processo de controle demanda tempo, atenção, análise e não deve ser implementada sem um estudo prévio. Isso, gente, não pode se criar um monte de controles desnecessários. Se esse controle não vai trazer nenhum benefício no sentido, vai gerar desperdício, vai gerar retrabalho, vai atrasar, se não tem nada disso, então para que tu vai controlar, né? No caso aqui do exemplo da rebarba, ela é importante, porque ela vai atrapalhar o processo de acabamento. A mesma maneira aqui, ó, pode ser medidas com a quantidade de estoque. O que acontece se você não controlar o estoque, né? Você pode fazer um processo parar por falta de peça. Então ali tem que ter um controle, olha, quando chegar como se chama, no estoque mínimo, tem que efetivar uma compra, e a compra também tem que ter um prazo, porque senão pode vir a faltar peça na linha de produção. Existem graus de dificuldade de medição, né, e aí isso também é importante a gente saber, né, que vários tipos de várias dificuldades de medição, quer dizer, tem umas que são fáceis de ser medidos, controlados, tem outros que não, né? Um exemplo aqui é muito mais difícil medir o desempenho de uma pessoa que trabalha na manutenção de uma estrada do que medir o desempenho de um estudante inscrito no curso de administração. No primeiro caso, na manutenção da estrada, ela está ligada diretamente ao estado do problema. O cara pode pegar uma estrada que está com panela lá, arrancou o asfalto, né? Não, é só largar pinche e toca a ficha. Não, tu tem que preparar toda a base. Aí ele vai numa estrada que, não, esse engenheiro só arruma estradas, faz manutenção de estrada, sim, mas ele pega uma estrada que é tudo areia embaixo, e pega uma estrada que tem terra embaixo. É diferente, são duas superfícies diferentes.
Ou um terreno onde tem muita pedra, pô, é mais fácil para tu fazer a base do que aquela que tem areia. Então, vai depender da complexidade do problema. Agora, por exemplo, para ver o desempenho do estudante, é simplesmente gerar as notas por disciplina. Tu vai ver o desempenho do aluno. Aí, isso provavelmente tem sistema, mesmo que seja manual, é só pegar lá, tirou nota X, Y, Z, o desempenho dele é esse. Comparação entre desempenho medido e os padrões. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Uma vez medido o desempenho da empresa, o passo seguinte é comparar essa medida com algum padrão. Um padrão é o nível de atividade estabelecido para servir de modelo para avaliação do desempenho da empresa. O desempenho avaliado pode ser da empresa como um todo ou de algum dos seus funcionários, né? Podemos dizer que o critério que determina se o desempenho da empresa é adequado ou não. A escolha do padrão pode ser baseada no mercado, né, que está apresentando um valor representativo, né, tanto de eficiência quanto de eficácia, como também nos casos de processo de produção pode estar ligado ao desempenho da máquina utilizada ou desempenho de uma equipe ou por funcionário. O que quer dizer isso? Bom, eu agora sei o desempenho do meu processo. Aí eu posso definir um padrão. Por exemplo, deixa eu ver se tem aqui. Aqui, ó. Voltando ao caso das faxineiras, supomos que a unidade de medida utilizada tenha sido o número de janelas limpas, obtendo um resultado que a funcionária A limpou 10 janelas, a B limpou 11 janelas, a funcionária C limpou 5, a funcionária D, 9, e a funcionária E, 12 janelas. Para a definição de uma média de medida, é importante retirar os números extremos, tanto positivo como negativo. Isso quer dizer o seguinte, aqui, ó, quando você vai ver o desempenho, tu não tem ideia do desempenho da tua organização, de um processo. Então, você tem que coletar números. Lembram lá do semestre passado, do administração científica, onde Taylor fazia a medição dos tempos e movimentos? Quanto o funcionário conseguia produzir isso, quanto que o funcionário B conseguia produzir isso, e aí ele fazia várias tomadas de tempos, né, no caso ali, tempos, quanto em X tempo ele conseguia fazer certa atividade, aí ele podia fazer uma média e dizer, olha, a média de desempenho é de tanto, é o que foi feito aqui, ó. Aqui a gente tirou o tempo de limpeza de janela por hora de 5 funcionárias, e o resultado foi esse, tá? Eu vou fazer a média agora para ver qual é a média de desempenho. Quando você vai fazer a média, você tem que tirar os extremos. Por exemplo, essa funcionária, onde é que tá? C aqui, ela limpou 5 janelas. Então, está aqui dizendo, ó, fazendo uma média aritmética, com o resultado das 5 faxineiras, teríamos 9,4 janelas por funcionário. É uma média. Como a casa, depois da vírgula, ficou abaixo de 5, arredondando para baixo, fica uma média de 9 janelas, porque não tem 9 janelas, 4, né? No entanto, a funcionária C mostrou estar muito aquém dos demais, muito abaixo dos demais, podendo ser por falta de prática, por estar com mal-estar, ou outro problema, né? Então, ela não representa uma variação normal ali, né? E se a gente retirar a funcionária C dessa média, a gente tem uma média de 10,5 janelas por funcionário. Eu arredondando, eu fico com 11 janelas. Muito mais representativo da realidade do que 9 janelas. Vocês estão entendendo? Aí eu tenho como a minha média de desempenho 11 janelas. Certo?
Então, eu sei que na minha empresa, 5 faxineiras, a média de limpeza é de 11 janelas por hora. Ah, mas isso aqui é importante? É, porque se a minha empresa é de prestação de serviço, de limpeza, aí um prédio me contrata, né? Contrata a minha empresa e diz, e tem X janelas, é tudo vidraça. Tá certo que daí tem a questão dos andaimes e tal, mas vamos supor que seja só janelas internas, de divisórias internas. E tem N andares, N divisórias. Como é que eu vou calcular quanto tempo eu vou levar para limpar as janelas, para eu dizer assim, não, eu te cobro X para limpar todas as janelas. Se eu não tenho nem ideia de quanto que elas limpam, eu preciso saber que elas limpam 11 janelas por hora. Vamos lá, vamos supor que tenha 110 janelas. Elas limpam 11 janelas, então eu preciso de quantas horas? 110 dividido por 11. Eu preciso de 10 horas para limpar as 110 janelas. Bom, uma funcionária ficar 10 horas limpando não vai dar. Então, o que eu vou fazer? Eu posso pegar 2 funcionárias por 5 horas. Vocês estão entendendo? Aí eu tenho uma previsão. Se não, 5 horas, mas limpar a janela, eu tenho que contar aqui. A pessoa vai ter que parar, ela vai precisar ir no banheiro, ela vai cansar o braço, ela vai diminuir o ritmo dela. Então, ela não vai conseguir limpar em 5 horas, em 10 horas eu não consigo, eu vou ter que colocar ali 12, 13 horas limpando janelas. Então, 13 horas dividido por duas funcionárias em 6 horas e meia de trabalho. Um turno, 2 funcionárias em um dia, 2 funcionárias limpam as minhas janelas. Então, eu vou fazer minha tabela de preço. Vocês estão entendendo? Então, eu só vou conseguir fazer isso se eu fizer uma medição, né? Para fazer uma tabela de preço. Portanto, a empresa pode definir como padrão de trabalho que cada faxineira deve limpar 11 janelas por hora. E também isso, vai que lá, eu não tenho uma ideia o que acontece. Ah, elas limpam 6, outro dia limpam 5, aí vem uma lá nova, limpa 12, daí vai ser retalhada pelas colegas. Pô, diminui aí, né? Tu tá nos deixando mal, quer dizer, você não tem controle. O funcionário que tem controle sobre o trabalho dele, não é você tendo uma ideia para saber se aquela pessoa está sendo eficiente ou não. E aí, vamos supor assim, eu não tenho no mercado uma definição de quantas janelas se limpa por hora, uma pessoa pode limpar por hora, eu crio o meu padrão, que é 11 janelas por hora. Agora, se eu vou para o mercado, eu tenho lá o sindicato das faxineiras, e lá no sindicato existe já tomada de tempo, e um padrão é de 15 janelas por hora, opa, então eu estou abaixo do padrão. Meu desempenho hoje é 11, mas o padrão é 15. Então, eu tenho como criar uma meta de buscar esses 15 e aí estabelecer que é padrão. Agora, eu não posso já de cara dizer que, gente, eu sei que vocês limpam 11, mas o padrão aqui é 15. Eu tenho que trabalhar a minha equipe para chegar nessas 15, porque eu sei que hoje elas só fazem 11, a média, e tem umas que fazem 9. Essa vai ter que se puxar um pouco mais. Vocês estão entendendo que não é só assim, eu tascar-lhe um número e achar que as pessoas vão fazer aquele número. Eu tenho que realmente ser muito justo para ser eficiente, porque... Fala. Uma dúvida, eu sempre vou tirar o valor menor para calcular essa média, porque eu estava olhando ali a atividade que a senhora passou, e os valores são bem semelhantes, são bem próximos, é 7, é 7,8,
de 8 tem 9, tem 10, tem 9,1, são valores muito próximos. E aí surge essa dúvida, eu vou calcular os 5 valores ou eu vou tirar aquele menor valor que seria ali o 7? Ó, sempre tirar as discrepâncias, tanto acima ou abaixo, Robson. Aí tu tem que analisar. Vamos supor assim, se eu tiver 5, 5,5, 6, 7, 5,2, 9, então eu tenho uma variação. Agora, quando eu tenho Mesmo que a discrepância seja o maior valor? Claro, Tá, claro. então, por um exemplo, então seria um 10, então, porque o 10 é um dos maiores. Porque, vamos supor ali, é em vendas, né? O que acontece? Eu posso ter conseguido uma empresa aí um supermercado que queria fazer uma baita de uma promoção e me comprou um monte. E não vai mais me comprar. Como é que esse 10 vai entrar? Entendeu? A discrepância aconteceu, é uma coisa que não vai acontecer normalmente. E se não vai acontecer normalmente, eu não posso considerar ela como rotina, certo? Senão eu vou fazer um número equivocado. Se eu subir muito o número, eu vou estressar meus funcionários, eles não vão conseguir, eles vão criar artimanhas para tentar chegar lá, ou eles vão embora. Se eu baixar, eu vou estar perdendo dinheiro. Entendeu? Imagina se eu digo que estipulo como padrão 9 janelas, podendo ser 11. São 2 janelas a mais que eu estou deixando de limpar, né, que eu poderia limpar. Agora você calcula essas 2 janelas por hora, num período de 8 horas. Não são 2 janelas, são 16 janelas, que elas poderiam limpar, mas como eu disse que o padrão é 9, elas vão limpar 9. Então, elas estão deixando de limpar 16 janelas a menos. Se tu calcular isso durante uma semana, entendeu? Então, eu vou tirar sempre a discrepância, sendo ela maior ou menor. E ela vai estar sempre nas pontas. Sempre no maior ou no menor número. Exato. Aquilo que não aparece com frequência é as discrepâncias. Essas você tem que tirar, tanto para cima como para baixo. E daí, entenderam? Aqui é um exemplo, ó, desempenho. Porque tu sempre começa com abaixo, mas olha aqui, ó. Eu tinha um desempenho, né? E aí eu começo a controlar ele. De repente, nesse gráfico aqui, que é extremamente basicão, né? Eu posso dizer o seguinte: eu estou coletando números e o meu processo está melhorando e estou subindo. Meu processo está melhorando e eu estou subindo. E aí eu começo a me controlar, minha empresa começa a crescer, e aí eu começo a controlar. E aí e eu tenho um padrão, eu sei que no mercado o padrão é esse. Eu posso estipular esse padrão que o meu funcionário tenha que chegar até lá. Mas enquanto que ele não chegar e ficar nessa linha aqui, normal, esse padrão passa a ser uma meta. Assim, gente, nós hoje limpamos 11 janelas, mas o padrão do mercado é limpar 15. Então, nós vamos fazer um trabalho, nós vamos fazer treinamento, nós vamos procurar produtos mais eficientes para nós chegar num padrão de 15. Certo? 15 daí passa a ser o meu padrão. Depois que eu atingi o meu padrão, eu começo a criar metas para subir o nível do meu padrão. A meta nada mais é que subir o nível do padrão, porque no momento em que eu atingir minha meta, ela passa a ser o meu novo padrão. Vocês já viram, quem já trabalhou no comércio, vocês que trabalham com metas, dificilmente, claro, a meta no comércio está muito ligada à sazonalidade, né? Principalmente roupas, calçados, então eles já sabem.
E em outros também, períodos festivos. Então, tu tem um histórico. E esse histórico, daí, aí o comércio está muito assim, picos, né? Pico aqui, aqui é o Dia dos Pais, é onde mais se vende. Depois, tipo, Dia das Mães, Dia dos Pais, o inverno chegou, aí baixa a venda disso, daí o verão chegou, aí, tu tem um histórico. E aí, eu nunca vi uma loja que, vamos supor assim, claro que frente a uma normalidade, não estou falando da pandemia, que é por exemplo, o ano de 2020 não vai ser um ano de usar como comparativo para fazer a média de desempenho anual. Viu, Robson? Tu pega lá o ano. Porque foi, digamos, uma discrepância negativa. Exatamente. Se tu vai pegar os 10 últimos anos, você vai pegar de 2010 a 2021. Porque tu tira o 2020, era um período que não tem como fazer parte da tua média. Porque assim, por exemplo, se é um comércio, de repente, pode ser abaixo, como pode ser acima, explodiu. Sim, mas eu explodiu que quando voltar à normalidade, eu não vendo mais tanto, né? E aí, então, eu volto a cair, então esse pico de subida já não vale mais, tá? Aqui, Caravantes, Banner e Kolkner citam exemplos da General Electric, né, que estabeleceu padrões em sua empresa. E aqui alguns exemplos, não são todos que eles mostraram lá, que eles apresentaram, que nem rentabilidade. Esses padrões indicam a quantidade de dinheiro que a empresa quer gerar de lucro durante um certo período. Pode ser definido por produto também, quer dizer, eu quero ter um lucro, né, num certo período de tempo, né, a minha rentabilidade, o ano tem que me render tanto de lucro. Pode ser também definido por produto, pois quando se tem mais de um produto, principalmente quando se tem mais de um produto, normalmente as suas rentabilidades são diferentes e é importante acompanhar individualmente. Então, assim, quando você tem um produto só, é fácil tu dizer assim, eu quero uma rentabilidade de tanto. Agora, quando você tem mais de um produto, os produtos, eles não te dão a mesma rentabilidade. Uns te dão mais, outros te dão menos, né? E aí você pode estipular rentabilidade por produto ou por mix de produto, tá? Padrões de produtividade. É o volume que cada segmento da empresa pode produzir. A GE descobriu que uma das melhores maneiras de convencer os membros da empresa a se comprometerem com o aumento da produtividade da empresa era simplesmente tratá-los com dignidade e fazer-se sentirem parte da equipe. Então, claro, produtividade é produzir mais. A GM, então, descobriu que para atingir maior produtividade era, né, fazer com que a sua equipe se comprometesse mais. E para se comprometer mais era tratá-los com mais dignidade, né? Fazer se sentirem mais parte da equipe. Esses padrões de produtividade, eles também podem ser utilizados não só na produção, quanto que eu produzi mais, mas se eu reduzir, por exemplo, refúgio, se eu tenho um índice de refúgio de 5% e reduzo para 2%, é sinal que eu produzi mais coisa boa. Então, eu aumentei a minha produtividade. Se eu reduzir aqui se eu aumentar o rendimento da minha matéria-prima, é sinal que eu consegui trabalhar com mais eficiência utilizando a matéria-prima. Mas como assim, professora? Uma espessura de um frasco PET tem que, se for lá 1 milímetro, tem que ser 1 milímetro. Como é que ele vai poupar a matéria-prima? Não é isso, não é tu
reduzir a qualidade do teu produto, mas é você gerar menos refúgio, é uma maneira de tu reduzir matéria-prima. É você ter mais, vamos supor, o couro, né? Você vai fazer o calçado. Então, se você conseguir aproveitar melhor uma peça de couro, é maior rendimento na matéria-prima. Menos rebarba tem, então você aproveitou melhor. Horas máquina parada. Se tu reduzir as horas de máquina parada, ou por não ter pedido, ou por manutenção, né? Em vez de parar a máquina quando ela estraga, e aí arruma a máquina, faça uma manutenção preventiva, que ela é bem mais rápida, e você tem mais durabilidade na máquina, você pode produzir mais. Então, os padrões de produtividade, eles não andam sozinhos, você tem vários controles ali para mostrar que você está convergindo em maior produtividade. Padrões de tempo de desenvolvimento pessoal. Os padrões nessa área indicam o tipo de programa de treinamento que o pessoal da GE deve ter para o seu desenvolvimento apropriado. Nesse caso, pode-se utilizar padrões quantas horas de treinamento por funcionário. Então, qual é a definição de unidade? Horas homem. Quantas horas de treinamento teve por funcionário? Foram feitas 1.000 horas de treinamento. Quantos funcionários tu tem? Eu tenho X, divide essas 1.000 por homem, que tu vai ter quantas horas por homem. A realização de treinamento previsto versus o realizado. Quer dizer, tu previu realizar X treinamentos, e 90% dos treinamentos foram realizados. A minha meta, ou melhor, meu padrão de todo planejamento de treinamento, no mínimo, 85% do treinamento tem que ser executado por ano. Professora, mas então por que tu estipula, faz um plano de treinamento se tu não vai executar todos? Gente, durante 1 ano ou durante 2 anos que dura um planejamento, pode acontecer várias coisas que podem, agora não pode sair o treinamento porque entrou um pedido muito grande, não tem como tirar o pessoal da hora de trabalho. Deixa de fazer esse treinamento. Então, assim, se você estipular um padrão que é no mínimo 85, e se tu conseguiu 85, você está dentro do padrão. Aí você pode criar uma meta, próximo ano vamos fazer 90% de todo o treinamento previsto ser realizado. Estão entendendo? Padrões de responsabilidade social. A GE reconhece sua responsabilidade de contribuir com a sociedade. Nessa área, a empresa define no que ela quer e pode contribuir. No caso da GE, ela adotou um centro de pessoas desabrigadas de São Diego, né? Através da equipe de trabalho formada pelos funcionários, eles mantêm uma estrutura física e suas instalações, né? Então, eles sempre mantêm aquela estrutura em condições e tal. Nesse item, você pode criar padrões em termos de sistematizar fornecimento de alimentos, né, a doação de alimentos, treinamentos gratuitos para pessoas de classe mais baixas, né? Padrões de liderança de produto. A GE pretende assumir uma posição de liderança na inovação de produtos em seu ramo. Os padrões de liderança de produtos indicam o que deve ser feito para alcançar essa posição. Então, para almejar o melhor, ser a melhor, ou estar entre as melhores de algo, é necessário saber como é estabelecida essa medição. Pode ser por produto mais consumido, de melhor rentabilidade, mais lembrado entre os padrões, né? Então, assim, para você definir ser líder de produto, você tem que saber qual é a base de medição, né? Eu sou líder de produto, em quê? Em vendas, em faturamento, ou de marca lembrada, né? Você tem que saber no que você vai se medir. Então, até na disciplina de planejamento estratégico, quando o aluno está preparando planejamento estratégico, diz assim, quero ser o melhor
na região norte do estado, no PET, tá, mas no que ser o melhor? Ser lembrado, ser o melhor em faturamento, ser produto mais vendido, né? Porque tu vendeu mais o produto não quer dizer que você fature mais. Lembra que eu disse antes, né? Às vezes o produto, dependendo de como tu faz a negociação, você tem mais lucro ou menos lucro, né? E aí, o que acontece? Quando você tem um padrão, ou tem um valor de desempenho, que é o teu padrão, passou a ser teu padrão, né? E você não atingiu esse padrão, porque você tem uma planilha de controle, assim, ó, o padrão é 11 janelas, tá? Aí uma limpou 10, a outra limpou 11, a outra limpou 12, ela tá ali naquele, você tem um coeficiente de variação, tu permite mais ou menos 2%. Sempre tem que ter um fator de variação, gente, porque janela assim, mas aquela janela estava com respingo de tinta, eu levei mais tempo para tirar, caiu o meu padrão, né? Então é 11 janelas, mais ou menos uma. Então pode ser 10 ou 12, certo? 12 sempre vai ser melhor, 13 melhor ainda, mas o mínimo é 10. Opa, caiu para 10, de 10 foi para 9, ação corretiva. O que está acontecendo? Que é a tomada de ação corretiva. Após medir o rendimento atual e comparado com os padrões estabelecidos para o desempenho, o passo seguinte do processo de controle é tomar a ação corretiva, caso seja necessário. A ação corretiva é a atividade administrativa que ajuda a elevar o desempenho da empresa até padrões do nível de desempenho estabelecidos. Ou seja, buscar corrigir os erros que são obstáculos para o desempenho da empresa. Identificação do problema. Mesmo parecendo simples, a identificação do problema pode ser bem complexo. Por isso, é importante uma verificação minuciosa para identificar o que está fazendo com que o resultado esteja abaixo do esperado. Às vezes, pode ser apenas uma questão de comunicação, né, sobre os dados a serem lançados no controle, quer dizer, estão lançando os dados de forma incorreta, né? No entanto, pode estar ocorrendo um problema em uma das atividades do processo, resultando um valor baixo. Identificado isso, o gerente deve tomar as devidas providências. Para a solução de problemas, sempre é recomendado utilizar a ferramenta da qualidade 5, o ciclo PDCA, né, que ele é o mais completo. Porque o que acontece? Se você identifica um problema e toma uma ação imediata, sem realmente investigar o que está acontecendo, tu resolveu o problema ali na hora, mas ele pode voltar a acontecer, né? Se você usar o ciclo do PDCA, aí é para extinguir esse problema. Aí realmente é uma ação corretiva. Tipos de controle. Então, a gente tem 3 tipos de controle. O controle prévio, né, que é antes do teu processo. Tu tem o controle simultâneo, que é de transformação, é durante o teu processo, e o controle posterior, que é quando o teu produto está pronto, é o pós-venda, né, é o controle já com todo o teu produto, a tua venda ocorrida, enfim. E, então, esses 3 tipos de controle a gente vai ver na próxima aula, tá? Perguntas, dúvidas, comentários. Quem é que faz controle de vocês? Quem é que preenche planilhas? Quem é que analisa planilhas, tabelas, ou é cobrado de resultado? Ou melhor, quem é cobrado sobre resultado? Ninguém? Ninguém é cobrado de resultado, ninguém cobra resultado.
Bom, então vocês estão com um grande problema. Vocês estão com um grande problema, porque vocês não são cobrados, é sinal de que a chefia de vocês não tem controle. Se vocês não se controlam, vocês não sabem se vocês são eficientes mesmo, né? E se vocês têm um cargo de chefia e não controlam ninguém, da mesma maneira. Bom, gente, então, se não tem perguntas, se não tem observações, a nossa aula termina aqui, né? Agora vocês têm atividade para fazer, são 3 questões, e vocês têm atividade semipresencial, que pode ser em grupo também, para fazer, certo? Então, agradeço a presença de todos e até a